Nos últimos 2 anos, o número de processos contra empresas aéreas no Brasil aumentou 149%. Apesar das viagens de avião serem cada vez mais comuns, muitas irregularidades ainda tiram a paz na hora de voar. Você de casa, saberia se defender legalmente diante de algum imprevisto relacionado ao voo? Quem vai nos ajudar a entender tudo agora é o advogado de turismo, doutor Marcelo Oliveira. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa, doutor. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Grande prazer. O voo foi tranquilo até aqui? Opa, tranquilo. Terrestre. Então, aqui foi tá terrestre. Importante é isso. Bem-vindo. Viu? Obrigado. A gente tem visto mesmo, né, doutor, que as viagens, né, com avião têm aumentado cada vez mais. As pessoas têm realizado muitos sonhos. Antes parecia que era algo mais difícil, hoje as pessoas viajam mais de avião. Mas com isso, a gente também sabe que existem mais lotações, mais problemas e às vezes algumas coisas que a gente não sabe se defender. Quando a gente faz uma viagem, o que é necessário a gente ter em mente, por exemplo, os dados todos para que a gente fique bem caso a gente precise reclamar de algo? Sem dúvida. Um prazer grande, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Realmente, viagens, o turismo como todo é uma pauta cada vez mais em ebulição. E eu entendo e concordo muito com o cenário preventivo, realmente. Eu acho que quando nós nos deslocamos de um ponto A para um ponto B, o que a gente quer é tranquilidade. Ninguém quer sair, na realidade, pensando num processo, numa indenização. E eu vejo que falta muito, porque muita gente está viajando pela primeira vez. E capacitar-se a respeito disso, estar assistido, orientado, isso faz muita diferença muitas vezes. Tem muita gente que se aventura nessa primeira viagem diretamente com fornecedores, quando tem a oportunidade, de repente, utilizar profissionais desse meio do caminho que tem um conjunto de informação, de expertise para compartilhar isso. Agentes, por exemplo, de viagens, né, operadoras, enfim, empresas que podem auxiliar, obviamente, nessa informação. E esses passageiros, para dar esses primeiros passos para uma viagem, eu entendo que, concordo, a história dos dados, quantas e quantas vezes nós não vemos passagens que chega no aeroporto e você se depara com um problema porque o nome está errado. E é uma coisa extremamente anterior, prévia, na realidade, à viagem, não é isso? Então, a questão documental, a questão da tranquilidade com relação ao aeroporto, distância, horário de apresentação. Quantas vezes as pessoas não perdem voos por ocasião de horário, uma coisa boba. Eu já perdi uma vez um que eu vou contar rapidinho. Era o tal da 00:05. Esse é clássico, É né? o pior. Eu 00:05 lá, mas do dia seguinte. É horrível isso, né? Claro. E a gente se confunde muito. E aí, Isso é neste terrível. caso, não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer, porque o erro foi meu, é isso? É isso. Enquanto consumidor, passageiro, é óbvio que você toma uma conduta, né, por sua iniciativa, que obviamente complicou. Agora, detalhe, se porventura a informação foi prestada, compartilhada de forma equivocada a você, o cenário, a história é totalmente diferente. E também acontece, tá? Porque os profissionais, obviamente, que vão te ajudar nessa viagem, precisam estar muito atentos. Você deu um exemplo aqui sensacional, né? Esses voos realmente de 0 horas alguma coisa, na realidade a pessoa tem que estar no aeroporto 11h30 da noite, 10, 8 do dia anterior. Né? Então, o horário de apresentação, a data de apresentação precisa ser muito sinalizada, né? Com muito carinho, muita atenção ali para esse consumidor não ficar, obviamente, com um problema na mão. Né? A gente está com várias polêmicas, né, Léo, que a gente falou hoje, né, sobre as viagens mesmo de avião, porque algumas pessoas que têm mais visibilidade têm reclamado mais sobre o que tem passado. E uma coisa que a gente tem ouvido muito falar é do overbooking. O que é? O overbooking, que tecnicamente a gente trouxer para a nossa língua, né, a preterição ao embarque, você compra uma passagem, você, portanto, celebrou um contrato de viagem ali com a passagem aérea. Você chega até o aeroporto para embarcar e, de repente, você tem a informação de que o seu lugar não está mais disponível por conta disso. O overbooking, na prática, é uma companhia para um voo estar com mais lugares reservados, confirmados e vendidos do que a capacidade daquela aeronave. Simples assim. Eles contam com um atraso, contam com alguém que não vai aparecer. Perfeito. É isso, né? Exatamente. Alguns hotéis também praticam overbooking. Na realidade, é uma prática do turismo global, não efetivamente o overbooking para a ocasião do problema para o consumidor, mas uma medida interna operacional exatamente por conta desse tipo de contexto. Né? Você tem famílias, um grupo, de repente, que causou um problema, você tem um tanto de apartamentos, de unidades ou mesmo de assentos que, em tese, estarão disponíveis. Mas o cuidado com o consumidor nesse momento precisa existir. Sim.
né? Porque o overbook por overbooking é um ato que a gente diz lá no mundo do direito, né? É um ato ilícito. Ele é contrário ao contrato celebrado. E, obviamente, que em acontecendo o overbooking, ele vai precisar ser reparado. Sim. Esse passageiro, esse consumidor, obviamente, vai ter aí, nasce a ele um direito. Se ele tinha comprado uma passagem, se ele chega no momento e não consegue embarcar porque tinha tantas pessoas que embarcaram na frente dele e o lugar dele, obviamente, foi ocupado, não tem o menor sentido. Aí ele não embarca, acontece esse problema, ele entra com uma ação, aí ele pede danos morais. Sim. Como é que a gente mede danos morais, doutor? Então, Léo, complicado, né? o dano moral no direito brasileiro, na nossa legislação, a gente diz e entende que ele é algo subjetivo. E todos os tribunais, as nossas cortes assim entendem. Não existe em qualquer do nosso ordenamento jurídico, para qualquer situação, não só do turismo, tá? Que a gente vai encontrar lá, o dano moral para essa situação, expresso em lei, é de tantos reais. Não existe isso. Pela subjetividade que ele por si só tem no seu conceito, né? Então, é necessário que avaliar a situação, avaliar realmente o contexto vivenciado por aquela pessoa, para aí sim a gente entender, e principalmente aquele que vai julgar, quanto em valor, porventura, vai ressarcir aquela pessoa moralmente. É muito subjetivo. É óbvio que as cortes, as decisões dos tribunais, nos ajudam a nivelar, a ter ideias. Mas não existe algo taxativo, expresso em lei, nunca. A gente precisa sempre avaliar o contexto. Até porque nós estamos falando aqui e defendendo, obviamente, os consumidores, os clientes. Mas, infelizmente, nós também temos muito aventureiro aí e muita má-fé. Então, eu acho que é um balanço que precisa ser sempre lembrado e considerado. Né? Quantos e quantos casos que eu posso compartilhar com vocês? Uma pessoa que diz que estava em férias para Cancún e teve um problema aéreo, pediu uma indenização de dano moral e etc. E a bagagem dele está... E detalhe, e aí ele tinha um problema de extravio, né, em conjunto e pediu a indenização por aquilo que ele perdeu na bagagem. Só que o que ele relaciona que ele tinha na bagagem? Ternos de grife. Uma pessoa vai para Cancún, na praia, com ternos de grife. Não faz sentido. Entende? E pede lá uns trocentos mil reais de indenização. Então, são situações que sempre precisam ser equilibradas. Porque a gente é a favor da boa-fé. A gente é a favor de que a viagem, qualquer das nossas viagens, aconteça a contento, sem problema nenhum. Né? Acho que isso é uma realidade que a gente sempre precisa considerar. Né? E, doutor, nesse caso, quais seriam os direitos, por exemplo, se você está numa aeronave e você é convidado a se retirar, de repente, com a sua família ou com seus filhos, o que direito você tem? Como você pode reclamar em relação a isso? Existe papel que você assina, enfim? Então, sempre nós teremos que entender um pouco mais do contexto. Nós tivemos uma situação pública aí, né? Sim. Envolvendo pessoa pública, inclusive. A gente precisa entender o porquê daquilo. Se uma pessoa se apresenta como um funcionário da companhia aérea e diz que você está convidado a se retirar ou convidado a mudar da classe que porventura você está, por que isso? Qual é a justificativa para isso? Não necessariamente vai existir esse papel, porque em tese nós temos no globo terrestre várias jurisdições, né? E não diferente quando a gente fala do transporte aéreo. Então a gente precisa entender. E aí capacitar, obviamente, as pessoas, os consumidores. Por que eu estou sendo convidado? Por que você está me tirando daqui? O que eu fiz de errado? Eu até vou emendar uma situação, se vocês me permitem, mas existem situações que uma companhia aérea pode, sim, vedar a uma pessoa o embarque ou continuar na aeronave? Sim, existe. Se essa pessoa, por exemplo, está altamente alcoolizada, toda a legislação do mundo inteiro vai autorizar essa pessoa a ser retirada da aeronave. Nem convidada, né? Por exemplo, se a pessoa está portando qualquer tipo de item proibido no transporte aéreo internacional e mundial de passageiros, ela também vai ser convidada se, obviamente, ela não quiser entregar aquele bem, aquele item. São situações, se ela não cumpre todos os requisitos... Vocês não viram tanto de situação agora que começa a aparecer na mídia de pessoas tentando abrir porta de aeronave? Exatamente. E é óbvio que isso não é autorizado. Não vamos entrar no mérito de pessoas que se apresentam ali com algum quadro clínico, psicológico, enfim. Mas não é algo autorizado. Então é óbvio que nós nos depararemos com situações que permitem, muito mais do que o convite, a retirada dessas pessoas, como direito da companhia, né, daquele transportador. Agora, quando isso não acontece, a gente precisa entender o porquê.
E aí, se eu não tenho um papel para assinar, ou se ninguém me conta o porquê que eu estou sendo convidado, é óbvio que eu vou tentar fazer o máximo de provas para mim. Posso gravar? Eu posso até gravar se porventura você estiver fazendo ali quase uma autogravação, tomar um cuidado de não gravar terceiros, porque aí você vai entrar num mérito de repente, pessoas que não autorizaram, né? Indagar sobre os documentos que porventura existam para justificar aquela conduta e, obviamente, testemunhas que porventura possam te auxiliar num próximo e segundo momento, né? O que aconteceu na mídia, o famoso e chamado downgrade, né? Quando você, em tese, está com um contrato celebrado para uma classe X e, de repente, você é convidado a ir para uma classe menor do que essa X, é óbvio que isso está em total descompasso com o contrato que você celebrou. Por que isso? Então, você vai ter realmente todo o direito, né, todo o aparato ali de realizar o seu meio probatório e caminhar, obviamente, para o seu possível ressarcimento, porque isso é inaceitável. Muito bom. Tem perguntinha de WhatsApp. Coloca pra Bora gente, ver. Mi. Vamos ver. Temos Não vou ler aqui, vocês. perguntinha pro pode doutor aí. deixar, Não, doutor. a gente vai, doutor. Fica tranquilo, viu? Ok. Aparece aqui. Valendo a perguntinha. Acho que não foi. Mas tudo bem. Cadê a perguntinha? Doutor, só pra gente, antes da perguntinha, você comentou sobre a questão internacional. Mesmo sendo uma companhia aérea internacional, a legislação no Brasil, o que vale é o que acontece com a nossa legislação, né? Precisa entender onde aquele passageiro, obviamente, celebrou o seu contrato. Se nós estivermos, né, dentro de um cenário em que aquele passageiro / consumidor celebrou, comprou a sua passagem no nosso ambiente, por mais que estejamos falando de qualquer companhia do mundo inteiro, a relação que ele efetiva é uma relação de consumo originada no Brasil. Sim. Portanto, sob a nossa legislação, Perfeito. independente dessa questão de ser uma companhia internacional. Boa. Agora vamos para Agora a vamos pergunta. pra pergunta. Coloca pra gente. Vamos ver. Foi. Da Raquel, de Salvador, Bahia. Boa tarde. Tive minha mala extraviada, tive que comprar roupas, pois só recebi a mala 2 dias depois. Nesse caso, a empresa aérea deve me ressarcir dessa despesa? E aí, doutor? Boa, Raquel. Obrigado, viu? Sim, obrigado, Raquel, pela pergunta. Bem, ela tem o direito, obviamente. É interessante porque se conecta com o nosso exemplo da mala de Cancún com Tenos, né? Ela vai apresentar as provas que ela tem o direito. É importante sempre, neste caso da Raquel ou qualquer outro, que o passageiro sempre organize os comprovantes daquilo que porventura ele precisou gastar por conta daquele extravio. Porque aquilo vai fomentar, vai obviamente ser o meio probatório para ela dizer, olha, a justiça, primeiro ela pode ir para a companhia, porque né, não vamos fomentar processos. Acho que quanto menos processos a gente tiver no nosso país, melhor. Então, se ela tiver numa comunicação com essa companhia aérea, a companhia aérea entender que houve ali um problema e a ressarci-la sem problemas maiores, ok, está tudo certo, né? Agora, se isso não acontecer de bom tom, né, de bom grado e de uma maneira mais tranquila, ela vai ter o direito, obviamente, de levar isso para o judiciário. E aí, sim, ela vai ter o direito de ser indenizada pelos danos materiais, que a gente chama, aqueles itens todos que ela precisou gastar, né? E, porventura, um dano moral conforme o contexto dela. Vamos imaginar que ela estava com criança, com bebê. Imagine o desgaste, o receio de você perder, às vezes, itens de um bebê, seja de alimentação. Por mais que a gente aconselhe que esses itens estejam sempre com a própria pessoa, se ela tem também na mala e acabou para os 2 dias de consumo dela, ela vai ter um problemaço. E isso vai gerar um desgaste além do normal. E é isso que repara dano moral. Doutor, deixa eu só tentar fazer só mais uma perguntinha. também Todas. Que acontece muito nesse aeroporto em relação aos cancelamentos de voo. isso que Isso eu ia acontece bastante, né? Cancelamento e atraso. Cancelamento, atraso. Existe um tempo, assim, de um voo pro outro, assim, que a companhia vai te arrumar um outro voo, para que você tenha pelo menos um hotel, um banho, uma alimentação. Existe um tempo? Tem, Léo. Nós temos uma norma no Brasil que regula aí todo o transporte aéreo brasileiro, né? Que é a Resolução 400 da Aviação Nacional de Aviação Civil, da ANAC. E ela faz um escalar desse prazo, né? Primeiro ela comenta dos atrasos, ou cancelamento, principalmente atraso, né? Até 1 hora. Depois ela faz um segundo momento, até 2 horas. E depois, acima de 4 horas. Então ela coloca 3 momentos aí, vamos dizer. O primeiro, aos meus olhos, ele é até meio... Não sei nem por que ele existe, para ser sincero para vocês. Porque ele diz que o passageiro tem direito à comunicação. Quem não tem hoje um celular no bolso, né? Orelhão. Parece uma norma que quase diz assim, olha, não fique, senão você faz mais prova com o seu celular, isso. né? Então, comunicação. O segundo
seria comunicação e alimentação, porque aí ele começa a esperar além da conta e ele já tem direito a uma alimentação, né? Neste caso, provida ali pelo transportador. Os atrasos a partir ou acima de 4 horas, eles continuam com direito à comunicação, à hospedagem, à alimentação, mas eles somam a acomodação / hospedagem. Porque às vezes a gente se depara com situações de 6 horas, 12 horas, e que geram, inclusive, necessidade de pernoite ou descanso, né? Tem várias situações, a família com criança, idosos, enfim, que precisam ali de um algo além de ficar esperando no aeroporto, né? Porém, não só nesses casos, mas todos, a lei, obviamente, vai dar esse direito à acomodação acima de 4 horas de atraso e cancelamentos em todas as situações. Em todas as situações. Está na nossa legislação. Perfeito. Doutor, qualquer dúvida, né? Porque eu achei que você já começou dando uma boa dica. Vai fazer uma viagem, principalmente se ela é para um lugar distante, tente ir com agentes, porque você tem um telefone para falar, olha, está acontecendo tal coisa, o que eu faço? Tem por onde recorrer. Mas, se de repente, as pessoas não têm, o que elas podem fazer? É possível reclamar depois que eu já passei por essa situação? Sei lá, 1 semana depois, 10 dias depois que eu voltei da viagem, isso é possível? É possível. A nossa legislação, ela é até interessante porque todas as viagens se traduzem como prestação de serviços, né? E numa relação de consumo, porque você tem de um lado um consumidor, um cliente, viajante, turista, e do outro lado você tem um prestador de serviços, fornecedor. Isso nos entrega uma relação de consumo junto ao nosso Código de Defesa do Consumidor. E a legislação de defesa do consumidor, ela diz que você buscar estes direitos, uma possível indenização e etc., a nossa lei diz que você tem um direito até 5 anos para isso. Olha só. Então, é interessante para esse cliente, obviamente, negociar, tratar com o seu prestador, ali, com os fornecedores envolvidos, gastar o máximo disso. E se não der certo, obviamente, ela sabe que ela tem aí um fôlego, um oxigênio bom para levar isso a uma judicialização, se infelizmente for a única via, a última via, para reparar os direitos dela, né? Muito bom, doutor. Seja sempre Excelente. muito bem-vindo, Obrigado. viu, à nossa casa. Obrigada. Prazer. Contem sempre comigo. Obrigado. Muito prazer. obrigada. Você de casa, se tem mais dúvidas, aproveita para perguntar para o doutor. As redes sociais, @turisprudência, está aparecendo para você aí também. E o e-mail é marcelo@cmo.adv.br. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Muito obrigado.